cumprir a profecia, uma virgem concebeu. Paz do Senhor, adolescentes. Cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos mais da palavra de Deus. Estamos trabalhando em cima da revista da classe de juvenis, que traz por título Jesus e o Reino de Deus. E estaremos aprendendo hoje a lição de número 4, que diz assim o título: Como se deu o ministério de Jesus? E vamos aprender um pouquinho hoje sobre o ministério de Jesus. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre o chamado, né? O chamado de Jesus, o nosso chamado. Qual o nosso, se já sabemos o nosso chamado, né? E é isso que essa lição vai nos trazer um pouco. Vamos aprender um pouco com desempenho, saber o chamado de Jesus, o ministério de Jesus nesta terra, e saber como ele desempenhou. E como nós também temos que desempenhar o nosso chamado. Nosso texto áureo está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse versículo, João Batista está batizando e Jesus chega até ele. E ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Nós já falamos um pouquinho naquela aula passada sobre o Cordeiro, mas veio agora Jesus cumprir o chamado dele, né? Veio Jesus agora obedecer um propósito do Senhor nesta terra. E aqui se inicia, no batismo de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 até o versículo 20, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E ele, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após Jesus, né? Aqui Jesus, ele já tinha passado pelo batismo, né? E em seguida que Jesus ele foi batizado, ele foi para ser tentado no deserto. E em seguida da tentação do deserto, então, ele inicia o seu chamado, né? A cumprir aquilo que o Pai já tinha determinado, a levar a mensagem de salvação, a cumprir os propósitos, os desígnios de Deus, conforme Deus já tinha determinado na sua palavra. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o ministério de Jesus. Eu gostaria de trazer aqui para nós, esta manhã, referente ao chamado, né? Nós temos, assim, dois tipos de chamado. Nós temos o chamado geral, e nós temos o chamado específico. Nós temos o chamado geral, que ele abrange assim, um todo. Quando em Marcos 16:15, né, Jesus ali ele dá uma ordem para a grande comissão. Então é um chamado geral. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ali é um chamado para todos, né? Então aí nós temos o chamado para todos. Em 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Um chamado geral, um chamado para salvação. Só que existe também um chamado específico, né? E Jesus ele vai nos ensinar aqui também. Porque tem um chamado geral para as nossas vidas e tem um chamado específico que Deus determinou para cada um, né?
Paulo mesmo escrevendo, ele diz, uns Deus chamou para apóstolos, outros Deus chamou para pastores, outros para mestres. Então, cada um de nós tem um propósito. Deus tem um propósito individual para cada um de nós. E nós podemos ver, através da vida de alguns, vamos citar alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro para nós. Em Salmo 139, versículo 16, nós vamos ver Davi escrevendo assim: Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aqui, Davi, escrevendo esse salmo, ele tá descrevendo que Deus já sabia da vida de Davi. Deus já tinha um chamado para Davi, antes mesmo que ele nascesse. Né? Antes mesmo, viram meu corpo ainda informe. Né? Então, Deus já tinha um propósito específico, ele seria, e nós conhecemos a história de Davi, né? Foi um grande rei de Israel, foi um homem chamado homem segundo o coração de Deus, não por ser um homem perfeito, mas por ter um coração quebrantado e arrependido. Então nós vemos que Deus já tinha um chamado específico para a vida de Davi. E isso também nós vemos na vida de Jeremias. Né? Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Olha que interessante, né? Jeremias, ele já tinha um chamado também específico na vida dele. Né? Antes que ele nascesse, Deus já tinha consagrado ele para ser profeta. E esse era o chamado dele, era ser profeta. E outro exemplo que eu quero trazer para nós tá em Gálatas 1,15. Paulo escrevendo a Gálatas, né? Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha que lindo isso. Né? Nós conhecemos que Paulo, ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, né? Que ele era um perseguidor da igreja, e ali Jesus se revela a ele através de uma luz, né? E abre os olhos de Paulo, e as escamas caem dos olhos de Paulo. Né? E ele tem um encontro com Deus. E aqui em Gálatas ele está dizendo que desde o ventre da mãe dele, ele já tinha chamado. Então nós vemos o chamado específico de Paulo. Né? Ele foi um grande missionário, um grande homem de Deus, escreveu muitas cartas ali no Novo Testamento, e isso que é interessante. E assim como Deus, ele tem um chamado específico na vida de cada um desses homens. Teve na vida de Davi como um rei, teve na vida de Jeremias como profeta, teve na vida de Paulo, né, como um grande missionário, como um grande homem de Deus, né, que hoje nos ensina, até hoje, inspirado por Deus, ele escreveu cartas que nos ensinam, né, que nos direcionam pelo caminho do céu. E assim Deus tem na tua vida, adolescente. Né? Assim, hoje nós queremos te provocar no teu coração. Se tu já sabe o chamado que Deus tem para tua vida, porque Deus tem um propósito específico para a vida de cada um de vocês, né? A gente não sabe qual é, mas desde já, se tu ainda não sabe, tu pode orar a Deus, falar com o Senhor, que o Senhor vai te direcionar. Então, continuando, nós vamos dar início, então, à lição número 1. Um chamado à missão a ser cumprida. O tópico de número 1. O que é um chamado? Né? Então, nós vimos, através desses homens de Deus, também o que é um chamado. Tem um chamado geral que nós aprendemos e um específico. Um chamado é uma separação, um propósito de Deus individual, também, e é esse que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, o propósito individual de Deus na vida de cada um de nós. E tem uma passagem da palavra do Senhor, né, que ela está em Mateus 25, do 14 ao 30, lá vai nos contar uma parábola sobre
uma distribuição de talentos. Deus deu talentos a 3 homens, né? E direcionou eles, né? Porque ele agora ia ficar um tempo fora, o que eles fariam? Então nós vemos que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1. E assim é na nossa vida, né? Deus vai, às vezes, te dar um dom, 2 dons, e o que nós vamos fazer com esses dons? Porque estes dons, esses chamados, isso que Deus nos der, ele vai servir para cumprir o nosso chamado individual, aqui na terra que Deus nos preparou, né? E Deus espera que nós venhamos usar com zelo, com sabedoria, para obedecer aquilo que ele tem colocado nas nossas vidas. E nós vemos nessa parábola que o que tinha 5, ele dobrou o que ele tinha. O que tinha 2 também dobrou. Mas o que tinha 1 guardou. Então daí ele adverte, né? Os outros foram bons servos, eles cuidaram do que Deus deu, que Deus colocou na mão deles para eles fazerem. Só que o último ele não produziu, ele não desenvolveu, né? Por medo, talvez, por insegurança. Mas o que Deus está nos instruindo hoje, adolescentes, é que Deus tem um chamado individual nas nossas vidas. E Deus espera que nós venhamos valorizar esse chamado e entregar o nosso melhor para Deus. E assim foi nessa parábola. Então que você venha ser como estes que dobraram os seus talentos, os seus dons, que você venha, que Deus venha revelar ao seu coração o chamado específico para a tua vida. Qual o propósito que ele te chamou? Porque existe um propósito. E que o Senhor nesta manhã venha te direcionar para que tu venha entender o que realmente Deus colocou na tua mão, para que tu vá cumprir. Claro que às vezes isso vai ser gradativo, vai ser na tua caminhada, passo a passo Deus vai te revelando, e ali Deus vai te direcionar a te cumprir o propósito que ele tem na tua vida. E esse, no caso, é o chamado. E agora nós vemos aqui que com Jesus ele não foi diferente, né? Jesus, ele tinha um chamado, ele recebeu um chamado. E nós vemos que Jesus, ele abraçou o chamado. Jesus, ele recebeu um propósito de Deus e ele veio para cumprir. Ele veio nesta terra, se fez carne para cumprir o propósito. E desde quando, né? Jesus, ele soube desse chamado. Desde quando Jesus foi chamado? Aí nós vemos em Apocalipse 13:18, que o Cordeiro ele foi morto, que foi Jesus, desde a fundação do mundo. Então Jesus ele não iniciou o seu ministério quando ele se fez carne, quando ele andou por esta terra. Não, o chamado dele já estava feito desde a fundação do mundo. Lá antes, né, desde a fundação do mundo, Deus já tinha organizado, prometido a salvação desta terra. Já tinha arquitetado um plano, e neste plano Jesus estava incluído. E ele era quem Deus iria usar. E ele cumpriu o seu ministério, obedeceu a Deus. Nós vemos através de algumas passagens essa revelação do ministério de Jesus. Nós vemos em Lucas 10:10, nós vemos em João 10:10, que diz assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Nós vimos aqui, o propósito de Satanás é esse, ele já tem o propósito dele, que é roubar, matar e destruir. Só que Jesus continua: eu vim para que tenham vida em abundância, né? Outra comprovação, esse é o chamado do Senhor, e ele cumpriu com fidelidade, cumpriu com poder, cumpriu com obediência. Ele desempenhou o chamado. Outro versículo que dá para nós clarear nossa mente é em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Mais um propósito de Jesus vir nessa terra, obedecer o chamado dele, né? E isso é maravilhoso, porque nós vemos a palavra do Senhor, ela de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos falar de Cristo, né?
Quando falo cordeiro, é porque no Antigo Testamento usava-se esse sistema de sacrifício. Só que Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo para sempre. Né? Não precisamos de outro sacrifício. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Esse também é do propósito de Jesus vir nessa terra. Jesus cumprindo o chamado com fidelidade, com zelo. Né? Outro versículo que nós podemos citar também é 1 João, capítulo 3, versículo 8, parte B. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Outro propósito do chamado de Deus. Chamado específico de Jesus, né, para destruir as obras do diabo. Então nós vamos ver vários capítulos, nós vamos ver a Bíblia inteira descrevendo, né, qual foi o propósito de Jesus vir nesta terra. E ele executou com amor, ele executou com poder, e ele fez tudo aquilo que Deus havia prometido que faria pela humanidade. Jesus, ele cumpriu. E ele cumpriu o chamado dele. Né? E então agora nós estaremos passando para o segundo tópico. Tópico 2, ele traz por título o ministério terreno de Jesus. Daí o tópico ele vai descrever assim, que o ministério de Jesus, para a gente melhor entender, ele pode se dividir em dois. É o ministério terreno e o ministério messiânico. Né? No ministério terreno de Jesus, é quando ele veio nesta terra, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, então ele andou nesta terra. Paulo, ele chega a dizer, né, que ele aniquilou-se, Jesus aniquilou-se a si mesmo, ele tomou forma de servo, né, e fez semelhante a homens, né? Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do céu e ele se fez homem, se fez carne e andou entre nós. E Jesus, ele teve um comportamento, né, e ele, na verdade, nos traz por exemplo. Né? A revista vai nos dizer aqui que Jesus, sendo homem, que Jesus, sendo Deus, se fez homem para habitar entre nós. E sendo rico, se fez pobre. Sendo santo, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Sendo abençoado, ele se fez amaldiçoado em nosso lugar. Sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Né? Então, trazendo aqui um pouquinho para nós uma reflexão, sendo santo, ele se fez pecado. Jesus, ele estava naquele momento da cruz representando o pecado da humanidade. Então nós vemos aí mais o cumprimento do chamado, né, do ministério de Jesus terreno, que mesmo ele sendo Deus, ele sendo santo, ele desce à terra, ele toma forma humana, né, para cumprir um propósito, um desígnio divino, cumprir o chamado dele, né, que é pagar o pecado da humanidade. Então por isso que ele se faz pecado, né, por nós. E diz aqui que ele se fez maldito, porque naquela época todos que morriam em morte de cruz eram malditos. Então por isso que diz que Cristo se fez maldição por nós, né? E tudo isso nós vamos ver Jesus cumprindo com o objetivo de obedecer a Deus, com o objetivo de obedecer àquele que chamou. É um propósito que Deus já havia revelado lá em Gênesis 3,15, né? Que existe uma consequência, né? Jesus, ele veio cumprir esse propósito porque existia, no caso, um plano de Deus em tudo isso. E era plano da salvação da humanidade, plano de restaurar a comunhão da humanidade com Deus. E esse é o chamado terreno que ele está dizendo aqui, né? Jesus, ele em seu ministério terreno, ele nos inspira numa forma de agir no nosso dia a dia. O que Jesus fez quando ele andou nesta terra? Se nós vamos olhar como Jesus caminhou cumprindo o propósito. Jesus era um homem de oração,
né? Jesus era um homem que ia ao templo. Jesus era um homem que obedecia, que curava, que anunciava o evangelho. Então Jesus ele está nos ensinando, né, como nós, como servos de Cristo, né, como adolescentes que temos um chamado de Deus na nossa vida e um chamado individual, devemos cumprir esse chamado, né? E Jesus é o nosso maior exemplo. Então, adolescentes, nós precisamos olhar para Cristo, olhar como Jesus ele desempenhou o seu papel, né? Porque ele é o nosso exemplo. Então, se ele seguiu, se ele, sendo Deus, ele buscou viver uma vida de comunhão, ele está nos ensinando. Quem dera nós não precisamos dessa vida. Então, que o Senhor venha nos abençoar, adolescentes, e que nós venhamos olhar para Jesus como nosso exemplo, para que nós venhamos cumprir o nosso chamado, como Jesus chamou, e esse foi o ministério terreno. Agora nós estaremos passando para o terceiro tópico, o ministério messiânico de Jesus. Então nós vimos que o ministério de Jesus ele se divide em dois, para a gente entender o terreno, que a gente já falou, e o messiânico. Messiânico ele vem da palavra Messias. O que quer dizer Messias? Messias ele do hebraico, tem origem no hebraico, que quer dizer a mesma coisa que Cristo, e Cristo é da origem grega. As duas palavras querem dizer a mesma coisa, que quer dizer ungido, por isso a origem messiânica. No Antigo Testamento, tinha várias profecias que já anunciavam a vinda de Jesus, já anunciavam a vinda do Messias, né? Nós podemos ver, dar um exemplo de uma delas, está em Isaías 7,14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que Emanuel quer dizer Deus conosco. Então nós vemos que desde lá, né, do Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, né, esta promessa da vinda do Messias, ela já estava determinada por Deus. Já era uma promessa do nosso Deus, né? Então, nesse ministério messiânico de Jesus, nós vemos ele exercendo 3 ofícios, né? O de sacerdote, o de profeta e o de rei. Sacerdote por quê? Né? Porque é o representante do povo diante de Deus. O sacerdote, ele intercedia no Antigo Testamento pelo povo. Ele oferecia sacrifício, ele orava pelo povo, ele oferecia o sacrifício pelos pecados. Então, Jesus agora, é ele quem se ofereceu em sacrifício. Aquele sacrifício no Antigo Testamento era só uma luz do que viria. O perfeito sacrifício viria a ser, que é o perfeito sacrifício, que é Jesus. Então, Jesus agora, ele representa, né? Ele é o mediador entre nós e Deus. Agora, nós não temos outro. Antes o sacerdote era esse mediador que fazia essa intervenção entre Deus e o povo. Agora, nós temos a Cristo. Agora, nada mais nos impede, né? Nós temos esse mediador que ofereceu o sacrifício perfeito, que não há mais necessidade. E por isso ele é o sacerdote. Ele também é chamado de profeta. Profeta é diferente do sacerdote. Enquanto o sacerdote representava o povo diante de Deus, o profeta ele trazia uma mensagem de Deus para o povo. Nós vemos Deus no Antigo Testamento levantando vários profetas, né? E hoje ainda há o dom de profecia que Deus às vezes levanta para falar. Então a mensagem de Deus conosco. Jesus também exerceu esse ministério, porque ele anunciava as boas novas do Senhor. Ele anunciava o cumprimento, né, do propósito de Deus nesta terra. Ele falou, ele ensinou, ele curou. Então, ele também estava ali trazendo para o povo a mensagem de Deus. E como rei, né? Nós vemos ele que Jesus prometeu a Davi prometeu a Davi que viria um descendente de Davi, que o reinado de Davi teria uma descendência para sempre, né? E Jesus ele vem da descendência de Davi. Então Jesus ele também é o nosso rei. Lá em Apocalipse diz que na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
né? E diz que ele está sentado no trono. Ele está sentado à direita de Deus. Então agora nós vemos Deus, nós vemos Jesus cumprindo este ministério, né, messiânico e executando esses 3 ofícios. Agora nós estaremos passando para o 4º tópico, que ele é uma pergunta. Qual é o seu chamado? Aí agora nós te perguntamos, adolescente, qual é o seu chamado? Tu já sabe qual é o seu chamado? Quando a gente olha, né, para Jesus cumprindo o chamado dele, né? Quando nós olhamos Jesus obedecendo a Deus, cumprindo o chamado dele em todas as etapas. Nós vemos quais foram as atitudes, como Jesus reagiu, né? Como Jesus realizou, e nós vemos ali um exemplo para que nós venhamos a fazer exatamente como Jesus fez, né? Jesus, ele andou na dependência de Deus. Então, adolescente, se você ainda não sabe, porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente ainda está em dúvida, mas se você ainda não sabe, né, devemos ouvir a voz do Senhor. Nós temos que buscar em Deus, né, essa direção, buscar Deus em oração, buscar Deus através da leitura. A palavra do Senhor diz que é Ele que realiza tanto o querer quanto o efetuar, né? Deus, ele vai dirigir dentro do teu coração o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então há uma comunhão entre nós e o Espírito Santo. Então quanto mais nós dependermos, quanto mais nós nos inclinarmos a Deus, mais claro o chamado de Deus vai ficar na nossa vida. E quanto mais dependentes nós formos de Deus, com mais fidelidades, com mais ousadia, nós conseguiremos obedecer o chamado dele para a nossa vida. E é isso que nós estamos passando para ti nesta manhã, que o Senhor, ele venha te despertar nesta manhã, que o Senhor, ele venha despertar o teu coração para aquilo, para o propósito que ele tem específico para a tua vida. E nós cremos que é um propósito, adolescente, maravilhoso, porque Deus, ele não erra, né? Nós sabemos que o Senhor, ele não tem sombra de variação. Se ele te chamou, ele vai te capacitar, e se ele te capacitar, ele vai te enviar. Pode confiar no Senhor. E essa é a nossa lição desta manhã. E agora eu gostaria de estar orando com você, adolescente, nesta manhã, que Deus venha abençoar a sua manhã, a sua semana, e que esta palavra, né, que o chamado de Deus, ele venha arder no teu coração. Que você venha cumprir o chamado de Deus de acordo com a vontade dele, com a motivação certa, né? Obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, né? E executando tudo aquilo, assim como Jesus, como comportamento que Jesus teve, como exemplo de Jesus, que nós venhamos, né, obedecer a Cristo e seguir ele como modelo, nosso mestre, o nosso Jesus, para que nós venhamos desempenhar bem o nosso chamado nesta terra. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, te agradecemos mais uma vez, Pai querido, por este momento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos capacita, que nos instrui. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada adolescente, sobre a vida das suas famílias, sobre, Senhor Jesus querido, a vida, Senhor Jesus querido, interna, o interior de cada, o coração de cada adolescente. Desperta eles para as coisas do teu reino, Senhor. Desperta neles o chamado específico que tu tens para cada um deles, Pai. Abençoa eles, direciona eles na oração, na leitura da tua palavra, na entrega, fala com eles, Pai. E provê as suas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas materiais ou físicas, Senhor. Tu és o Deus da provisão. Venha abrir as janelas do céu sobre os seus lares e que o coração deles, os olhos deles, Senhor Jesus, estejam voltados para as coisas do teu reino, Pai querido. E, Senhor, para obedecer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos por mais este momento e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.
us. We were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath. So what? And the dead rose from